Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre tênis. Holger Rune é finalista do Masters 1000 de Roma após vencer de virada Casper Ruud, uma partida que estava muito para o norueguês até certo momento do segundo set. Ele havia vencido a primeira parcial 7-6, tinha 4-2 no segundo set e dali para frente foi um massacre do dinamarquês, uma coisa que chama muita atenção, né? Porque se a gente para pensar desse ponto para frente, é 4-0 no segundo set para o Rune e 6-2 na última parcial. É impressionante como o nível do Casper Ruud caiu assim, entende? Óbvio que o Rune melhorou muito, mas não dá para tirar também da conta do Casper Ruud. Eu acho que foi uma pipocada enorme essa derrota do norueguês, que precisava dessa vitória, né? Voltar à final de Masters 1000 seria importantíssimo para o Casper, mas ele não conseguiu e mostra muito do amadurecimento e do crescimento do Rune. Muitas pessoas podem me criticar, falar amadurecimento do Rune porque ele pediu tempo médico de novo no momento que ele estava em baixa na partida. Eu sou contra, eu acho isso aí uma coisa muito assim de antidesportiva, entende? De usar uma paralisação só para esfriar o jogo. Óbvio que não tá infringindo nenhuma regra, mas eu acho que assim, não é uma coisa eticamente legal, né? Mas de qualquer maneira, eu não sei se ele tava realmente sem sentir nada e queria esfriar o jogo, ou se tava realmente sentindo alguma dor no ombro. Pode ser que ele tava sentindo, a gente não tenho como julgar ele nesse momento, mas para mim, não pode justificar apenas nisso uma mudança tão drástica no jogo, entende? Você estava com 4-2 no segundo set, jogando muito bem e de maneira inteligente, né? Inclusive, eu estava quase me preparando aqui na época que tava, na hora que estava 4-2 no segundo set para falar, parece que o Casper tá voltando, né? Porque esse é o tenista que foi a finais de Grand Slam, sólido no fundo de quadra, inteligente, constrói bem os pontos, se defende muito bem, se movimenta bem em quadra, um bom sacador, né? O Casper Ruud sabe sacar muito bem, né? E assim, parecia ser aquele Casper Ruud de volta, mas é aquela história. Primeira metade de jogo, até esse 4-2, é o Casper que foi muito bem na última temporada. E a segunda metade é o Casper que foi mal, porque ele saiu um pouquinho da linha muito boa que ele estava e perdeu totalmente a confiança, começou a errar quase todos os backhands, e o domínio do Holger Rune é uma coisa que não é normal, entende? Não é normal um jogador chegar no final da partida e ganhar 32 dos últimos 44 pontos, entende? Ainda mais quando a gente está falando de dois top 10, né? O Casper Ruud, inclusive, top 5 do mundo. Então, você está falando de tenistas que estão na elite do esporte. Então, você espera que seja mais equilibrado um jogo, ainda mais do jeito que começou a partida. Mas o desequilíbrio ali tem muito mérito do Rune, que começa a aprofundar mais as bolas, consegue assim diminuir os erros e manter uma agressividade muito alta, mas ao mesmo tempo tem muito do Casper ter abaixado muito o nível e não ter se reencontrado, né? Acho que a pancada que foi a derrota no segundo set, do jeito que ela foi construída, né, acabou fazendo com que ele fosse sem confiança nenhuma pro terceiro set. Eu acho que aí a gente tem que elogiar muitos jogadores, por exemplo, como o Daniil Medvedev, né, que tá 9-0 em jogos que vão pro set decisivo, entende, né? Obviamente, esses jogos se limitam apenas a Masters 1000 e não a Grand Slams, porque ele não jogou set decisivo em Grand Slams essa temporada, né? Então, assim, eu acho que é uma amostra do Medvedev, por exemplo, que é muito sólido. Às vezes faz um segundo set ruim e apaga e joga bem. O Djokovic, por exemplo, contra o Dimitrov, não fez um bom fim de segundo set, mas olha como ele voltou para o terceiro, entende? Olha como o Djokovic ainda tentando se recuperar, entende? Os jogadores que se destacam cada vez mais, né, aqueles fora da curva, né, eles têm que ser mentalmente fortes de apagar o momento ruim e voltar para o jogo. Mas quem fez isso foi o jogador mais jovem, aquele que talvez a gente coloque muita expectativa pelo talento, né, mas aí a gente ainda fica assim esperando uma irregularidade maior dele pela pouca experiência, mas o Rune foi o cara que pareceu mais experiente hoje, né? O Rune pareceu o cara com mais cabeça e no final ele colocou um nível de jogo que o Casper não conseguiu acompanhar. Eu bato na tecla que o Casper Ruud é um jogador sólido que sempre se destacou por ter um piso de produção muito alto, mas não é um acidente que o histórico dele contra a maioria dos top 10 seja um histórico assim, um head-to-head negativo, porque, a meu ver, o teto de produção dele é uma coisa que ele vai ter que melhorar. O máximo de tênis que ele joga, às vezes não é o suficiente para bater a melhor versão, por exemplo, do Rune. Se eu fosse parar para pensar aqui, citando os top 10 que a gente tem atualmente, né? O Djokovic no seu melhor, para mim é melhor que o Ruud. Isso vale para o Alcaraz, para o Medvedev, para mim vale para o Tsitsipas. Eu acho que o Tsitsipas, o melhor dele, é melhor do que o Casper. Isso também vale para o Holger Rune, para mim vale até para o Andrei Rublev, vale para o Félix Auger-Aliassime, vale para o Taylor Fritz. Então, assim, para mim esses top 10, assim, no melhor tênis dele, e o Rune hoje prova isso também,
são melhores do que o Casper Ruud no seu melhor dia, né? O que diferencia o Ruud, a meu ver, é que assim, o nível dele no pior dia, pelo menos foi assim na última temporada, era muito alto, né? Ele não te dava muita margem, você tinha que sempre manter a intensidade alta. Mas não tem acontecido tanto assim nessa temporada, né? Essa temporada do Ruud é mais instável, muito porque nos momentos ruins ele tem jogado um tênis muito errático e muito pouco convicto. Então, acho que isso aí a gente tem que comentar mais, né? Então, o Rune vai para mais uma final de Masters 1000, foi finalista em Monte Carlo, agora finalista em Roma. Espera ou Daniil Medvedev, que ele derrotou em Monte Carlo na final, ou Stefanos Tsitsipas, né? Tsitsipas é um jogador de saibro melhor do que o Medvedev. Porém, eu acho que o russo é um jogador mais perigoso quando tá jogando bem. Então, vamos ver o que vai acontecer. É uma semifinal que a gente está bem ansioso para ver, Medvedev e Tsitsipas. Essa promete bastante, até porque são dois jogadores que não se gostam nem um pouco. Então, vamos ver o que vai acontecer dentro de quadra nessa outra semifinal. Mas fato é que o Roger Rune chega à final com muita confiança e com 2 vitórias muito grandes. Estava num buraco contra o Casper Ruud e conseguiu uma grande vitória. E contra o Djokovic, viu o sérvio ganhar o segundo set. Muitos jogadores se encolhem nesse momento e ele cresceu. Então, grande torneio do Roger Rune até agora, porque veio de 3 jogos difíceis. Contra o Popyrin nas oitavas, foi um jogo duríssimo. O australiano vendeu muito caro, foram quase 3 horas de jogo. Foi contra o Djokovic nas quartas e agora contra o Casper nas semis. Óbvio que o desgaste físico pode ser um problema. Ele tá jogando mais de 2 horas de jogo o tempo todo, mas ao mesmo tempo é um jogador que tá aguentando essas batalhas e tá crescendo quando precisa. Então vamos ver o que o Rune faz nessa final. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.